Fala pessoal, chaveiro bacana na vida real. Vamos trazer para vocês mais um vídeo aqui hoje, tá? Com riqueza de detalhes, tá? Completinho, completinho, passo a passo, tá? E hoje é a instalação dessa fechadura aqui, ó. Idali Life, tá? Maravilha? Essa caixa aqui, ó. Esse produto aqui, ó, tá? Beleza? Não sei se tá pegando aí para vocês, aqui acho que já tá, né? Então vamos iniciar essa instalação, tá, pessoal? Fechadura de embutir aí no mercado, né? E vamos nessa. Vou começar aqui sem enrolação, já explicando para vocês aí os detalhes aí da desmontagem da fechadura convencional, tá certo? Então, de início aqui, ó, a gente já pode começar com uma chave Allen para fazer a remoção da maçaneta dessa fechadura La Fonte convencional, tá? Então, como eu já tenho aqui a chave Allen no jeito, a gente está sempre fazendo esse tipo de desmontagem, né? Vamos iniciar aqui então. Pegou aqui, sempre com atenção, né? Para não riscar a porta do cliente, tá? No manuseio de ferramentas aqui, ó, nas proximidades, tá? E aí, pessoal, esse vídeo aqui é para iniciantes também, tá? Então, ó, eu recomendo começar sempre pela maçaneta, quando a fechadura tiver maçaneta, tá? Você também pode começar pelo cilindro, aí fica a critério de cada um, tá? Mas assim, né, pela chapa aqui da testa, né, e começar pelo cilindro, né, isso deu de menos, tá? Aqui, ó. Tirou aqui, soltou esse parafuso. E soltou aqui, ó, tá? Prontinho. Removido. Vem aqui, ó, solta a fechadura com cuidado, né? Tá? Aí a gente vem aqui, ó. Soltando essa parte dos espelhos, né? Quando tiver duro, você pega aqui, ó. Eu tenho um formão aqui que eu não uso mais, então eu acabo usando ele para essa finalidade, tá? Vem aqui, ó. Dá uma puxadinha de leve, tá? E agora a gente vai fazer a desmontagem dessa parte aqui, né? Do suporte do espelho e da contratesta, que é só soltar parafuso, né? Não preciso mostrar para vocês, tá? Vou dar um pause aqui. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, uma coisa que eu não avisei antes, mas normalmente eu falo no começo do vídeo, é o seguinte. Aqui já foi feita a separação das ferramentas, né? Tudo organizado, já afiei o formão já, né? Eu tenho o hábito de trazer o esmeril para fazer afiação de formão, para fazer desbaste de peça, para fazer usinagem de madeira, tal, em adaptações, tá? Aí vai de cada um, tá? Aí é um peso, é um volume, mas que vale a pena. Uma coisa que eu sempre falo então é o seguinte, ó, quando eu chego, separo as ferramentas, afio o formão, mas a primeira coisa que eu faço é fazer a avaliação da porta para ver se tem alguma avaria, tá? Se tiver, eu já passo para o cliente, né? Para ele estar ciente que não foi comigo a avaria, né? Então, qualquer tipo de avaria, seja riscado ou lasca, né? A gente já passa para o cliente. E aí, fora isso, a gente já faz a conferência também da fechadura eletrônica para ver se não está faltando nenhuma peça, se está tudo completinho para fazer a instalação, tá? E aí, essa daqui é a máquina dessa fechadura, tá? Ah, só lembrando, a gente também tira foto da porta e da fechadura eletrônica, tá? E a fechadura convencional, após a desmontagem, a gente faz essa montagem aqui, ó, para o cliente não perder nenhuma peça, né? E tira foto também, tá? Para registrar, deixar tudo registrado, caso, né, aconteça alguma dúvida da parte do cliente, a gente tem como mostrar e provar o que foi feito e como, né? E como foi entregue posteriormente. Então aqui, essa é a máquina, tá? Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui é o ponto de fixação, né? Uma questão que a gente já pode observar também, antes do ponto de fixação, é o lado da lingueta se já está correto. Aqui, coincidentemente, né, já está correto, né, a parte chata, né, reta, do lado da abertura da porta. Então já está correta a posição. Mas, se não estivesse correta a posição, vou explicar para vocês como que faz para fazer a alteração aqui do direcionamento da lingueta, tá? Então vamos supor que fosse para o outro lado lá, a posição correta. O que a gente faz no caso desse modelo, ó? A gente pega, tá vendo que tem
esse ferrinho que sobe aqui, é ele que libera, né, a lingueta para fazer o giro, tá? Então, já que ele, né, para você não ficar se matando, puxando aqui, tentando fazer a lingueta para dentro, a dica é o seguinte, ó, faz para baixo quando precisar mudar o giro, aí ela já vai automaticamente para baixo, você só faz o giro aqui, ó, né? Só gira, sem precisar se preocupar com a trava, né? E pronto, ó, tá? Lembrando que essa parte aqui, ó, o ferrinho, ele tem que ficar para dentro aqui, tá? Então, ó, mostrando de novo como se faz a mudança, ó. Pega aqui, cabeça, né? Nessa posição, a máquina girou aqui, ó, para um lado ou para o outro, tá? O importante é o ferrinho estar para dentro, tá? E aqui ele não tem nem como sair, tá? Que como gira por dentro, tá certo? É isso. Então, outra questão que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte, ó. A gente sempre busca a furação da maçaneta com a furação anterior, né? Deixar o mais próximo possível, mas às vezes não é possível. Por quê? A gente tem que pegar e pegar uma referência aqui, ó. A gente pega aqui, por exemplo, faz isso daqui, ó, só para ter uma noção, tá? Depois a gente vai ter até que cortar isso daqui, provavelmente. Tá? Mas só para ter uma noção inicial, o que a gente faz aqui, ó? A gente pega aqui, deixa montado assim e coloca nessa posição para ver o que? Se colocando fixado aqui no ponto de cima, né, que não vai dar para fixar em cima e embaixo, que essa máquina é muito pequena, ela não vai pegar os dois lados, tá? Provavelmente, eu vou conferir ainda essa informação, mas aqui, o mais importante é você verificar se a interface da fechadura vai cobrir a furação lá. Então, eu colocando para cima vai cobrir? Vai, porque vai ter caso de, por exemplo, você vai fazer uma fixação, aí às vezes é muito para cima, não vai cobrir o furo embaixo. Então aí você vai ser obrigado a jogar a máquina para baixo para cobrir a furação. Então tem que sempre se atentar a isso, tá? Então aqui, pelo que eu percebi, fixando para cima ou para baixo a máquina, vai cobrir de qualquer forma, tá? Então, já que para cima ou para baixo vai cobrir, eu prefiro colocar para cima, porque esteticamente fica melhor depois o acabamento, tá? Maravilha, então a gente já definiu que vai colocar a máquina para cima aqui, ó, tá? Que aí vai cobrir a furação de qualquer jeito. Então a gente vai fazer uma marcação aqui, pode ser a lápis, tá? Nesse caso. Né? Já para saber o ponto de furação aqui de fixação. Tá? Colocou a máquina aqui. Opa, beleza. A gente já tem uma referência aqui para fazer a furação e fixar a máquina. Certo? Maravilha. Então já vamos partir para esse ponto aí. Tá? Aqui vai ser necessário fazer uma adaptação, né? A gente vai ter que colocar uma madeira de suporte aqui, porque a furação embaixo ficaria no vácuo, ó, tá? Não tem como fixar, então a gente vai ter que criar uma madeira de suporte para fixar a parte de baixo. Eu vou explicar para vocês como funciona aí o passo a passo, tá? A hora que chegar nessa parte. Então, vamos começar por aqui, ó, fazer o furo da fixação ali. Eu vou usar uma broca de 2,5 mm, já é o suficiente aí para passagem desse parafuso aí, que normalmente é um parafuso padrão, tá? Quase sempre é o mesmo tamanho de parafuso de fixação. Tá? Então o que eu faço aqui? Eu posso pegar um furador, né? Que é uma ferramenta dessa aqui que a gente faz, né? Pego aqui, ó, na marcação, dou uma furadinha aqui para a broca não correr para os lados, tá? Aí você vai ter um ponto firme aí para não correr para o lado da broca. Aí vem aqui, ó, faz a furação. Tá? Maravilha, furo feito, tá? E agora eu vou fazer a adaptação e depois eu volto mostrando para vocês o que foi feito e como, tá? Prontinho, pessoal. Adaptação feita, tá? Então você pega um pedaço de madeira, corta mais ou menos na espessura da caixa, da fechadura, né? Pode deixar um vãozinho aqui, ó, para você fazer a fixação do recorte de testa ali melhor, né? O limite que seria aqui seria a madeira na espessura da testa, também daria. Você só ia ter que abrir um pouco mais aqui, que o ideal mesmo seria assim, ó, tá? Não teria problema também, mas o ideal, mais prático aqui, mais ideal seria na espessura da máquina, tá? E aí o que eu fiz aqui, o que eu usei aqui para fazer isso? Bom, desde o início então, né, eu usei uma chave Phillips média para fazer desparafusação ali, né, desparafusar. Usei uma chave Allen para soltar a parte da maçaneta, no caso dessa fechadura convencional, né? Usei o furador, né,
para fazer. Inclusive eu mudei o conceito aqui, acabei fazendo o furo um pouco mais para cima aqui de fixação, porque depois que eu fiz essa adaptação, achei que seria conveniente deixar sobrando um pouquinho aqui, para a madeira não rachar facilmente, tá? Então, como o parafuso está aqui embaixo, seria melhor deixar um pouquinho aqui de espaço para a madeira não rachar, tá? E deu certo, tá? E aí procura usar uma madeira macia, pessoal, porque ela não racha fácil, tá? Evita MDF, né? Entendeu? Aí você põe aqui, ó. Aí sim, ó, tá vendo? Então eu mudei o conceito de furação, fiz um pouco mais para cima, tá? Já usei aqui para fazer a furação o furador, o lápis, né, que eu fiz a marcação, o furador para não correr a broca, e uma broca de 2,5 mm, tá? E aqui, ó, para fazer esse recorte aqui da madeira, eu usei esmerilhadeira, tá? Para fazer o corte, pra gente ganhar tempo, dá para fazer no ACR Arco também, para quem não tem dinheiro para comprar esmerilhadeira, né? E depois eu dei acabamento ali no esmeril para ficar mais uma forma mais, né, reta, né? Enfim. Agora é o seguinte, pessoal, o esmeril ele ajuda muito para várias coisas, né? O que eu falei para fiação, para ajuste de peça, usinagem e tudo mais, né? Acabamento. Agora, se você não tem esmeril ou não quer andar com esmeril, que você acha pesado, volumoso, você pode fazer essa parte aí do desbaste na esmerilhadeira também. Então você faz o corte na esmerilhadeira com o disco de corte, depois você vem com o disco de desbaste, que é mais grosso, e vem dando acabamento, entendeu? Isso daí não impede, né? Até para afiar formão, dependendo do disco que você colocar de pedra, por exemplo, né? Por exemplo, você consegue até afiar na esmerilhadeira. É perigoso, só tem que ficar atento, né? Que é muito perigoso. Então sempre usa as duas luvas, o óculos de proteção, né? Eu já tô com o meu de grau aqui que protege, tá? E aí, ou se não, se você não tem nem esmerilhadeira no momento e nem esmeril, você pode fazer o que eu fazia antes, ó. Você pega aqui, ó, coloca uma pedra, olha lá, eu criei um adaptador, tá, na pedra aqui, aí você coloca na furadeira aqui, ó, vai bem, tá, tanto para afiar formão, quanto para fazer desbaste, tá, é isso. Então tem várias opções aí, é só ter criatividade, nem sempre o dinheiro define, tá. Bom, pessoal, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a marcação do recorte da testa, tá bom? Para fazer o rebaixo ali na madeira, né? Então, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente vem aqui, ó, faz a fixação ali, ó. Tá? Colocou a fechadura aqui, vem aqui, ó, fixa ela para você fazer uma marcação mais precisa, né? Tá? Aí você vem aqui, nesse caso, eu tinha marcado com lápis ali, né, que era mais conveniente, mas nesse caso, precisamente, convém você usar uma lapiseira 0,5, tá? Por que 0,5? Porque o grafite da 0,5, ele é mais fininho, né? Então ele vai te ajudar melhor, tá? A ter uma precisão, né, na marcação, porque na hora que você for fazer o recorte lá no formão, isso daí define bastante, tá? O acabamento, né? Se você fizer uma marcação precisa, você vai ter um acabamento bem melhor aí na hora que você for fazer o recorte. Então, são detalhes que fazem a diferença no final da instalação, tá? Então, caramba, o grafite aqui tá difícil. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto aí. Bom, pessoal, a luva é essencial para trabalhar, em termos de segurança principalmente, né? Mas, para colocar o grafite aqui, ó, experiência própria, hein? Tira a luva, que senão você não sente a sensibilidade da força, aí você quebra o grafite toda hora. Então, é mais fácil tirar a luva para pôr o grafite, ó. Vem aqui, ó, marcou, tá? Maravilha. Excelente. Então, por que lapiseiro? Porque se você esbarrar aqui a marcação e errar, você tem como apagar com a borracha, né? Certo? Maravilha. Então, ó, marcação feita, excelente. Vamos fazer o recorte agora com formão e martelo, já volto aí. Prontinho, pessoal. Recorte feito aqui, tá? Ó, marcação feita, recorte feito aqui no formão e martelo. Agora sim eu consigo o encaixe perfeito, nivelado aqui, ó, da caixa, sem esforço, tranquilamente, tá? Excelente. Então, qual seria o próximo passo aqui? A gente solta um pouquinho essa madeira de adaptação, né? Que a gente já pegou a base ali para fazer a furação. Maravilha. Deixa um pouquinho aqui. E aí a gente vai partir agora para o gabarito de papel, tá? Por falar em gabarito de papel, tem muita gente que fala da ferramenta gabarito. Pessoal, para esse tipo de instalação aqui, a ferramenta gabarito não se faz necessária, tá?
A não ser que você se sinta inseguro, você seja muito iniciante, se sente inseguro, ou se você entende que vai ganhar tempo, vai ser prático para você, vai na fé. É volumoso, é peso, mas assim, veja o que é melhor para você, tá? Mas não é necessário, tá? Aqui com as ferramentas que eu estou usando aqui já é o suficiente. Então, ó, voltando aqui no gabarito de papel, muita atenção com o gabarito, tá? Porque para se enganar e errar é fácil demais. Então, a dica que eu dou para vocês aqui, ó, a primeira coisa que você faz para não errar é destacar a parte aqui, ó, que vai na lateral. Por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Ó, essa dobra seria para uma espessura de porta mais larga, tá? Então não se aplica nessa realidade. Então, em todos os casos, eu recomendo que vocês façam assim para não cometer um erro, tá? É simples, é só destacar essa parte para resolver o problema. Aí você não vai ter como errar se você fizer o passo a passo que eu te mostrar aqui certinho, né? Agora sim, ó, agora a possibilidade de erro diminui aí 75%, só de fazer isso, tá? Maravilha, pessoal, agora certinho, um encaixe feito aqui, eu venho aqui, pode ser com o próprio parafuso da fechadura, né, que você vai fixar ela, o próprio parafuso você usa para furar aqui, ó, ou com furador, né, ó, pegou aqui, furou, maravilha, tá, pega do outro lado aqui, mesmo esquema, posicionou, furou, maravilha, retinho, excelente, conferido, maravilha, tá, excelente. Agora, o que a gente vai fazer um outro passo aí de conferência? A gente pega aqui, ó, e vai conferir se bate a furação do gabarito, ó, você pegando aqui da margem da testa, né? Com a furação aqui, ó, da maçaneta, por exemplo. Ó, tá centralizado, então, maravilha, né? Excelente, tá centralizado. Então, a gente vai prosseguir aqui para marcação. Então, pegou aqui, ó, esquece agora a máquina, por enquanto, tá? Vamos fazer a marcação. Pegou aqui, fixou o primeiro furo que eu fiz aqui, maravilha. Tá? E aí, eu coloco o parafuso, eu tenho que encostar aqui um pouco, né? Não demais. Tá vendo que tá bambo aqui? Para eu não perder a referência aí, o que eu faço nesse caso? Que não tem como fixar embaixo, que, né? Vai ficar um vão ali, não tem como pôr o parafuso. Eu coloco aqui uma fita crepe, ó. Tá? Fita crepe, maravilha, se certifique aí que tá reto isso daqui, né? Se tiver em dúvida, só fazer isso aqui, ó, no papel. Não precisa chegar a esse extremo, né? Mas se você... Olha lá, tá reto, tá? Marca aqui, ó. Melhor ainda, né? É melhor pecar com cuidado do que com a falta dele, tá? Maravilha. Tá? E aí, agora o que precisa ser extremista é nessa marcação. Aí sim. Aí você tem que se atentar mais a essa questão. Então, pessoal, para fazer a marcação aqui, colou aqui o papel. Se você quiser fixar com a fita crepe aqui também, se você tiver inseguro para segurar aqui, vai na fé, põe a fita crepe, tá? O importante é ficar bom, tá? Maravilha, eu que já tenho o hábito seguro aqui, já vou marcando, tá? Segurando mesmo, tá? Desde que não deixe sair da posição o papel, né? Tá? Marco com lápis, tá? Porque o próprio gabarito me dá aqui uma referência mais precisa, não preciso da lapiseira aqui, tá? Maravilha, pessoal. Então, ó, se atente a uma questão. Então, aqui destacou desse lado, tá? Então, marcou desse lado. Agora, para marcar do lado oposto, você tem que virar o papel para o lado oposto também, ó, tá? Senão você vai cometer um erro aí na marcação, tá? Então, faz assim, ó, como se estivesse virando uma folha de um livro, ó. Tá? Virou aqui, ó, agora sim, tá? Agora você não vai cometer o erro. Segurou firme aqui, marcou, maravilha, tá? E aí, não só isso, não só essa marcação, mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai conferir o conferido, né? Então a gente vai conferir se a máquina está realmente batendo com essa marcação aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso? Botando a máquina do lado aqui, ó. Deixa eu já até tirar esse papel. Já foi útil. Não vai mais precisar no momento. Excelente. Tudo certo. Então é isso aqui, ó. Como que você vai saber? Encosta a máquina aqui e compara com a marcação que você acabou de fazer, vê se está centralizado esse furo da maçaneta com a marcação que você fez. Opa, centralizado, legal. Tá? Aí olha desse lado também, confere, ó, pega aqui, ó. Ô, legal, centralizado. Pô, legal, aí sim.
ter certeza absoluta que está correta a marcação. Mas para acabar de ter certeza, tá? Aqui vão os espaçadores, depois eu mostro para vocês, né? Mas esses parafusos que vão nos espaçadores, dá uma conferida aqui também. Olha se vai bater, se vai cobrir a furação. Tenha certeza, tá vendo? Ó, aqui é mais próximo da parte furada. Então, para não vacilar, dá um confere aí. 2 vezes, vale a pena, tá? Opa, legal. Aqui vai dar certo. Ou aqui também. Ou agora sim eu posso furar tranquilamente. Porque se tivesse errado, era só apagar com a borracha e refazer a marcação, tá? Bom, pessoal, então eu vou fazer a furação ali na transversal e já volto aí, tá? Bom, pessoal, até o momento, o que eu fiz aqui? Eu fiz a marcação com furador ali, né? Onde eu já tinha marcado a lápis. E aí eu percebi que a madeira estava muito dura. Nem o furador estava furando a madeira. Aí eu peguei a parte que eu furei um pouquinho ali e ampliei a furação ali do furador. Com uma broquinha dessa aqui, né? Que acho que é de 4 milímetros de 4, tá? Fiz aí um caminhozinho ali para poder depois passar essa broca sem correr, né? E riscar a porta, tá? Então, aí eu passei essa broca de 0,5 polegada, a parte de cima ali, tá? Que é uma broca chata. E aí o que acontece? Quando você for fazer furação com broca chata, por exemplo, né? Na transversal, você vai, você inicia ali a furação de um lado. A hora que aparecer a ponta dessa broca do outro lado lá, você fica observando, apareceu a pontinha, você já para a furação, aí você inverte o lado lá, e aí você vai furar do outro lado no outro sentido, tá? Pra não estourar a porta, beleza? Agora eu vou trabalhar com a serra-copos e já volto aí. Prontinho, pessoal. Furações feitas, né? As transversais, né? Eu venho aqui com uma escova de dentes, removo essa parte interna aqui, ó, da sujeira, tá? Facilita a vida, né? Pra você não ficar soprando e voando na sua cara, na sua boca, o pó de serra, né? E aqui por fora eu venho com um pincelzinho, tá? Deixa eu dar uma passada aqui também. Pincelzinho aqui, tá? Agora é lógico, né? Aqui, ó, por exemplo, essa medida aqui, o pincel não tá passando lá pra dentro, né? Como que eu faço? Dou uma sopradinha de leve, sem cuspir, né? Prontinho, ó. Tá? Porque quanto menos resíduo de madeira aí, melhor pra máquina trabalhar, né? Sem pó, né? Então não dá problema futuramente aí, tá? Maravilha. O que a gente faz aqui agora? Bom, lembrando, pessoal, que aqui foi feita então a furação posteriormente aí, né? A mesma marcação com furador, né? Passei aquela broquinha também, né? De 4 milímetros, que tá muito dura essa porta para furar com furador. E fiz aqui com a serra-copos, tá? Um pouquinho maior do que estava indicado aí no gabarito, para acomodar bem esse fio, tá? Mas assim, esse pouquinho maior sem passar o limite da largura da frontal da fechadura aqui, né? Por exemplo, né? Tá? E aqui, ó, esse resíduo que fica da furação, você vem aqui, ó, pode ser com formãozinho, né? Bem afiado, de leve, ó. Tem casos que dá para tirar até na lima grossa, tá? Só cuidado para não escorregar o formão e riscar a porta, tá? Então sempre com atenção, né? Paciência, tá? Que aí dá certo. Lembrando que aqui eu tô na casa do cliente, tá? Ele autorizou aí fazer tutorial para vocês, tá? Não estamos no estúdio de gravação, então aqui é a vida real, tá? Então a gente tá fazendo agora vídeo frequentemente para ajudar vocês aí que entraram em contato aí do Brasil inteiro, né? Pedindo ajuda, auxílio técnico, né? Para concluir a sua própria instalação ou até profissional do ramo também, para tirar dúvida, entre em contato com a gente. Então esse vídeo é bem destinado para vocês, tá? E aí também para todas as outras pessoas que tiverem interesse, obviamente, né? Até mesmo quem está iniciando aí na profissão, passo a passo, né? Aqui você vai encontrar um material aí rico de informações aí para você que está iniciando, tá? Com todos os detalhes que você precisa aí, tá? Que a gente está te passando a manha de experiência de anos, né? Cursos feitos, né? Passando para vocês aí com riqueza de detalhes, tá? Então, pessoal, prestando bastante atenção no vídeo aqui, você vai conseguir fazer sua instalação bem sucedida, tá? E aí, quanto à questão das ferramentas, nós disponibilizamos uma lista de ferramentas que está na descrição, pode baixar gratuitamente. Essa lista de ferramentas, ela é bem completa, tá? Abrange aí todo tipo de instalação, seja na porta de madeira, de ferro ou de vidro, tá? Então ela já é mais ampla para quem quer trabalhar com isso, tá?
Agora, as ferramentas que estão sendo usadas para essa instalação estão sendo descritas nesse vídeo aqui. Se prestar atenção no vídeo todo, você não vai perder um item de ferramenta aí usado para esse tipo de instalação, mas não quer dizer que no seu caso, da sua porta, da sua fechadura, você não vai precisar de alguma ferramenta adicional, tá? Porque às vezes o modelo da sua fechadura convencional pode ser diferente, às vezes você precisa de uma chave Torque para soltar a fechadura, entendeu? Torques, né? A Allen não vai resolver, e daí por diante, tá? Tem casos e casos, então esteja sempre preparado, tá? Ande com a caixinha de parafusos para adaptação quando necessário, tá? Rebite, etc e tal, tá? Ande com discos de corte de esmerilhadeira a mais também, tá? Eu recomendo, tá? Para você também, que você vai precisar, tá? Enfim. E também, né, serra-copo, né, brocas em geral, anda com kit já para você, né, conseguir fazer um trabalho bem feito. Então, pessoal, voltando aqui na máquina, ó, apertei aqui, ó, da instalação anterior, eu percebi que tá ficando aqui um pequeno desnível, bem de leve, tá, da instalação anterior. Então, o que eu faço nesse caso? Eu ando também com um potinho aí de arruelas, tá? Então, a gente pode encontrar uma arruela que seja adequada para esse caso aí, tá? Aqui, ó, eu já ando com um monte de arruela de vários tamanhos, né? Mas essa de tamanho médio talvez resolva aqui. Vamos ver se não vai ficar sobressaído, né? Aí você vem aqui, ó. Por trás do parafuso, ó. Você vem aqui, coloca a arruelinha, tá? E volta aqui para a instalação. Vamos ver agora? Opa, agora nivelou, ó. Aí a gente consegue entregar um trabalho melhor para o cliente aí, né? Esteticamente dizendo, tá? A arruela vai definir a instalação? Não vai. Mas vai deixar mais bonito? Vai. Então, é sempre bem-vinda a estética também, né? Bom, agora, o que eu vou fazer aqui? Ah, eu esqueci de colocar a madeira aqui de adaptação embaixo aqui, ó, tá? Porque agora eu vou ensinar para vocês a fazer a adaptação aí, como que se faz, né? Pegou aqui, vamos fixar esse cara de novo aqui, ó. Tá? E vamos voltar nessa parte aí da fixação. Maravilha. Então, apertei aqui a madeira, né? Eu tô sem parafusadeira aqui, que até achar a ponta da parafusadeira, aí não tá compensando no momento, tá? Não sei onde que tá, aí tô me virando aqui com a chave Phillips, que vai bem também para esse caso. Não tem tantos parafusos assim, né? Aqui, ó. Então, feita a adaptação, vem aqui com a arruelinha por trás, faz a fixação aqui, né? Maravilha, agora tá tudo certinho. Então, o que a gente vai fazer agora para fazer essa adaptação, pessoal? O que acontece? Aqui fica solto embaixo, né? Fica correndo. Então, para não ficar movimentando, a gente vai fixar aqui, ó, um parafuso na transversal aqui e do lado oposto aqui também, tá? Vamos nessa aí. Tô usando a luva aqui, deu uma cortadinha ali. Faz parte para isso que a gente usa, né? Vamos nessa. Tá? Luva também eu ando com luva reserva aí. Enfim, a gente anda preparado, né? De tanta experiência que a gente já passou aí, a gente está bem vacinado aí para não cometer vacilos, tá? E conseguir fazer a instalação aí tranquilamente. Então eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui com uma bloquinha de 2,5 de novo, né, para fazer a furação ali, tá? Vem aqui com o furador. Então eu tenho que me preocupar aqui e não furar muito pro lado de cá, senão a fechadura não vai cobrir, né? Tá? Pro lado de cá, ó. Então eu vou ter que respeitar essas furações aqui, tá? Então vem aqui, ó. Posso reaproveitar esse mesmo furo. Aliás, eu vou fazer até pra cá, ó, pra não pegar no furo da fechadura anterior. Vai que a pessoa quer reverter a situação, aí vai ser melhor. Se ela quiser colocar a convencional no lugar, tá? E volta. Prontinho. Excelente. Maravilha. Furação feita, tá? Lado oposto aqui, mesma coisa. Só que a gente tenta furar em outro lugar, tá? Para não pegar no mesmo lugar, para não encontrar os parafusos, tá, pessoal? Então põe um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, alguma coisa assim, tá? Vamos lá. Excelente, furação feita. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar uma broquinha para fazer um rebaixo ali, para a cabeça do parafuso não ficar relevada, tá?
Então, a própria broquinha de 4 milímetros para madeira, consegue fazer um rebaixinho aqui. Deixa eu ver aqui se a 4 vai bem. Não, vamos pegar uma de 5, tá? E vai melhor. A de 5 vai melhor aqui para esse caso, tá? Compara aqui, ó, a espessura da broca com o tamanho da cabeça do parafuso, vai ficar mais fácil, tá? A cabeça do parafuso aqui seria até uma de 6, mas a de 5 já vai bem, já consegue acomodar, a gente dá uma giradinha nela aí, para dar uma ampliada aí na abertura da furação, tá? Então vamos aqui, ó. Ou uma broca de 5 ou de 6 para madeira. Vem aqui, ó, só no toquinho, aí você dá uma ampliada assim, ó, se precisar, ó, entendeu? Mas só no toquinho, sem atravessar, só para encaixar a cabeça do parafuso, tá? Nada além, tá? Senão você perde a rosca aí. Maravilha, ó. Ampliei. Vamos ver se vai dar certo. Opa, parece que vai, hein? Tá indo bem. Excelente, pessoal. Consegui nivelar bem aqui, de forma que não vai atrapalhar o encaixe da fechadura aqui depois, tá? E aí eu repito a mesma coisa do lado oposto, tá? Maravilha. E já volto com vocês aí. Bom, pessoal, lembra que eu falei que o esmeril é muito útil? Olha só. Então, agora a gente vai começar a montagem da fechadura, né? Então, primeira coisa aqui, a gente já olha se a maçaneta está na posição correta, tá? Então aqui, beleza, conferido, está na posição correta, não tem erro, tá? Bom, segunda coisa que a gente vai olhar aqui é se os eixos aqui, os espaçadores, na verdade, né? Se eles estão de acordo com a espessura da porta, que no caso dessa é 35 milímetros. Olha lá, ó. Ele está maior do que a espessura da porta, então a gente vai ter que reduzir o comprimento desse espaçador aqui, para a gente conseguir fazer uma instalação bem sucedida, tá? De uma forma que a gente consiga encostar as duas partes da fechadura aqui, sem deixar fresta, né? Então, a gente vai ter que reduzir o tamanho desses espaçadores, né? Como que a gente vai fazer isso? E a gente vai ter que cortar também o tamanho desse eixo aqui, que está muito grande, tá? Já dei uma olhadinha aqui, tá sobrando demais, então vai ter que cortar esse eixo também. Aqui, a gente pode cortar o eixo na esmerilhadeira, tá? Com disco de corte de metal. Tranquilo, beleza? E aqui, ó, nesse caso, vou mostrar pra vocês o tamanho que deve ser, tá? O corte, né? Vamos colocar isso aqui só para exemplificar, tá? Maravilha. E aí se encosta aqui, ó. Encostou aqui. Já vamos colocar a borracha para considerar a espessura da borracha também, tá? Vamos lá. Aí tem que ficar atento que tem borracha que tem lado certo. É o caso dessa aqui, ó. Quadradinho para cima, tá? Vamos lá. Coloquei a borracha aqui. Ajeitei ela de forma reta, né? Nivelada. Tá? Maravilha. Agora eu vou fazer a marcação lá. Tá? Postou aqui, ó. Tá? Bom, agora eu tenho a borracha, eu vou ter uma dimensão melhor e maior do que eu vou ter que cortar aqui a quantidade. Então, nesse caso, pessoal, recomendo para vocês aqui que vocês cortem aqui uns 2,5 milímetros, tá? Milímetros não, uns 2,5 centímetros nesse caso aqui. Da parte de cá para fora, tá? Ó. Então aqui, 2,5 centímetros é o ideal. Então vamos fazer uma marcação aqui para esse caso, tá? Não precisa generalizar, tem casos e casos, tá? Mas aqui, ó, marquei aqui 2,5 milímetros, maravilha, vai ser aqui o corte. Vai ser só um pedacinho que a gente vai ter que cortar, mas é o pedaço que define aí, porque tem que tirar de qualquer jeito, tá? E aí, removi aqui, venho, removo esse cara de volta aqui, ó. No caso dessa fechadura, só dá uma apertadinha aqui que ele sai, ó. Prontinho. Então, pessoal, resumindo aqui, ó, como que eu vou... Aqui eu vou cortar na esmerilhadeira, tudo bem. Mas aqui não compensa cortar
na esmerilhadeira, tá? Porque você vai fritar demais aqui, ó, esse metal, e aí o que acontece? Se você fritar ele demais, você pode derreter a rosca que tem internamente aqui, ó, dos espaçadores, tá? Uma outra questão é o seguinte, essa rosca, ela tem limite, tá? Ela não é inteiriça no espaçador inteiro, não. Em cada lado de rosca aqui é uma rosca diferente. Então você tem que avançar um pouquinho de um lado aqui no esmeril, só desbastando, e do outro lado você vem e desbasta mais um pouco. Como? Para não derreter aqui a rosca, você só vem dando uns toques. Zzz, zzz, zzz. Aí do outro lado, zzz, 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 até desbastar o que você precisa, tá? Para chegar nessa medida da espessura da porta, de preferência até um pouquinho menos, tá? Melhor ainda. Então eu vou fazer isso e já volto aí. Bom, pessoal, então quando for fazer o corte na esmerilhadeira, muita atenção, muito cuidado. Põe tipo, uma base firme no chão, assim, ó. E usa de base para você fazer o corte, ó. Tá até marcado aqui meu martelo, né? De tanto corte que eu já fiz aqui, mas é melhor do que perder um dedo, tá? Não vai fazer corte no ar assim não, que você perde o controle e pode cortar um dedo se sofrer um acidente, tá? Já volto aí. Ó, e aqui do lado de cá eu tô segurando com alicate de pressão, tá? Nunca segura com a mão. Já volto aí. Prontinho, pessoal. Acabei de tirar a luva aqui para soltar o play, mas assim. Então, só para esclarecer para vocês, né? Sempre usa, né? Uma ferramenta igual, por exemplo, o alicate de pressão para poder até desbastar lá, não sofrer um acidente no esmeril também, tá? Que é perigoso também. Aqui é o seguinte, ó. Então, eu já desbastei, tem a escovinha lá que já dá até um acabamento também no esmeril lá, tá? Tem a pedra para desbastar e a escovinha de acabamento. Maravilha. Então, quando você estiver fazendo o desbaste lá, muita atenção, vai desbastando e observando a rosca, tá? Para não passar do ponto. Se passar do ponto de rosca aqui, já era, tá? Aí você vai perder o espaçador e, meu amigo, para arrumar outro aí, não sei como que você vai fazer, tá? Então, uma dica que eu dou aí para instaladores, né? Esse tipo de material espaçador, por exemplo, essas coisas, vai ter caso de cliente que, assim, se sobrar material, vai ter caso de cliente que não precisa pedir para o cliente, né? O cliente, se ele quiser te dar o material, a sobra de material, ele vai te oferecer, né? A minoria vai oferecer, mas vai oferecer, né? Um ou outro vai te oferecer. E aí, quando oferecer, você aceita, e aí fica para um caso desse. Por exemplo, desbastei demais, acabei com a rosca. Pô, já tenho ali no jeito que o cliente me deu de sobra de material. Pô, legal, vou resolver o problema, tá? Então, mas assim, eu acho antiético ficar pedindo também, aí vai de cada um, tá? Eu sempre mostro, ó, isso daqui é uma sobra de material, beleza? Aí a pessoa fala, vou jogar no lixo. Aí você falou, então, se puder me dar, eu agradeço, tá? Ou senão a pessoa vai falar, eu não quero, você quer? Quero, beleza? Então aqui, pessoal, já foi feito o corte do eixo, tá? Vamos encaixar aqui. E aí a gente vê... Às vezes a gente vê, não é nem por maldade, né? A pessoa, às vezes, por falta de conhecimento mais amplo, a gente vê na internet as pessoas falando, que você tem que deixar a setinha para baixo, né? Para ficar correto aqui a posição do eixo. Olha, pessoal, não vai nessa não, que é um caso ou outro que a setinha para baixo, tá? Então vai ter caso que a setinha vai ser para cima, vai ter caso que a setinha vai ser para o lado. Então não se apegue a essa posição de setinha, esquece isso daí. Aqui, por exemplo, ó, se você fosse colocar a seta para baixo, estaria errado, tá? Porque nesse caso, ó, a seta é para cima, tá? Então tem caso de caso, não se apegue à posição de seta, se apegue à posição do eixo. Como? Segura o eixo aqui, ó, tá? Sem deixar ele mexer. E aí, ó, eu coloquei a seta para cima, pra você ver, hein? Eu já vi a posição correta aqui, essa seta para cima, mas esquece a seta, ó. Segurou o eixo aqui, ó. Baixou a maçaneta, girou em falso, legal, já é um primeiro sinal de que tá certa a posição do eixo. Outra observação, fez a maçaneta para cima, o eixo girou, não girou em falso, ele girou junto com a maçaneta, agora tá certa a posição. Então, o eixo tem que baixar e ir em vão, tá? Tem que baixar a maçaneta e o eixo ir em vão, ficar parado, né? E para cima ele mexe, aí tá correto, tá? Então é isso, pessoal. Eu gosto de falar em detalhes dessa parte aí, porque tem muita gente que comete esse erro, e aí tem que desmontar tudo de novo, a fechadura, perder tempo, tá? Então aqui você já economiza tempo. Aqui é o seguinte, ó, uma outra questão, o espaçador, né? A parte maior, normalmente, é a parte, né, da rosca maior do lado da fechadura aqui, ó, tá? Nem sempre, tá? Ó, coloquei aqui, beleza. Aí eu vou dar um apertinho depois. Coloquei outra aqui, ó, vamos ver nesse caso. Tá vendo, ó? Maravilha, tá? Depois que você fizer o desbaste, se der uma enroscada aqui, você dá mais uma limada lá na escovinha, esmeril, por exemplo.
Pra tirar a rebarba aí vai bem, tá? Maravilha, encostei os parafusos. Agora eu venho aqui, ó, de leve, tá? De leve. Ó, pega aqui, ó, alicate de bico ou universal, ó. Apertou um pouquinho ou encostou, legal. Aqui também, apertou um pouquinho, pronto, maravilha. Aperta muito não, senão você vai espanar a rosca, tá? Excelente, pessoal. Então, tudo certinho aqui, ó. E conforme falado antes, eu deixei os espaçadores, ó, menor do que o tamanho da espessura da porta. Maravilha, agora eu tenho certeza que não vai me dar problema, tá? Vamos para a montagem da fechadura. Normalmente, ó, vem um parafuso pequeno e um grande. Então, às vezes vem até um maior. Então, pega um parafuso pequeno e um grande, tá? O parafuso pequeno, ele vai aqui na parte de cima e o grande, ele vai embaixo normalmente, tá? Vamos lá, nem sempre, depende do modelo da fechadura. No caso desse é assim, tá? Vamos lá, então vamos fazer aqui a passagem do fio por cima, encaixe do eixo. Aqui eu vou ter que fazer mais uma adaptação que eu não tinha reparado, tá vendo? Vídeo ao vivo é assim, tá? Aqui, ó, essa madeira de adaptação eu vou ter que fazer um furinho nela aqui para passar o eixo, tá? Mas tá tranquilo, isso daí faz parte. Nem sempre vai precisar, já volto aí. Prontinho, pessoal, então fiz a furação, né? Aqui na madeira de adaptação, né? Que eu tinha esquecido, foi com essa broca aqui, que é de 8, né? Broca de 8 para madeira, tá? Maravilha, agora a gente vai conseguir. Já coloquei a borrachinha aqui, acomodei direitinho, né? Para não ficar torta. Já fiz o encaixe da fechadura aqui, tá? Certinho. Deixa eu ver se ela tá na posição correta aqui, ó. Dá uma acertadinha nela aqui, do lado. Maravilha. Agora sim. No nível... uma observação, pessoal, importantíssima. Eu sempre falo no início do vídeo e eu acabei esquecendo. Se tiver dificuldade de ver aí, pode dar um zoom que o YouTube tem esse recurso, tá? Aqui, ó. Bom, vamos lá. Essa lingueta sempre deixa ativada desde o início da instalação, porque quando você for colocar aqui nesse buraco para fazer tirar a medida, às vezes no vacilo de você, vai pegar uma ferramenta, se tiver essa lingueta para dentro, pode acontecer o quê? A infelicidade de bater um vento, fechar a porta lá e você não conseguir abrir porque vai estar fechado aqui, ó. Agora que já foi aberto, tranquilo, eu tenho o controle através daqui para abertura e fechamento, mas no início da instalação se atente a esse detalhe, tá? É muita informação para passar para vocês, eu acabei esquecendo, mas vamos em frente aqui, ó. Voltando na montagem. Então, ó, conectou o fio aqui. Opa, agora tem espaço para acomodar ele. Se você vê que a sugestão de furação na transversal aqui do gabarito tá muito estreita, você pode ampliar um pouquinho, desde que não passe dos limites aqui da fechadura, tá? Para acomodar o fio melhor, né? Porque não pode ficar esmagado, tá, pessoal? Senão você danifica ele, tá? Vamos lá. Ó, na manhinha aqui, acomodou, legal. Excelente, vamos fazer a fixação aqui agora. Então, o parafuso menor é em cima. Né? Quase sempre é mais fácil fixar em cima aqui, tá? Vamos lá. Peguei aqui, ó. Pode acontecer de apresentar um pouquinho de resistência? Sim, porque você desbastou o espaçador, né? Tá? Mas aí observa aí, ó, vai com calma, tá? Se tiver dando errado, volta atrás, observa, avalia, tá? Sem forçar, tá? Nunca força. Opa, peguei na veia aqui, vamos ver? Tá? Ó, tá precisando forçar, eu vou ter que rever isso, tá? Vou ver o que tá acontecendo aqui, já volto aí. Bom, então eu tava precisando forçar para rosquear, então o que eu fiz? Eu tirei aqui a fechadura, vamos conferir aqui, ó, com o parafuso aqui, que ela fora da porta a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo, né? Dentro do aperto aqui, o encaixe foi feito, ó. Então, aqui foi bem. Então, tem que ver de novo porque que não foi lá, tá? Aqui foi bem. Vamos ver o outro. Vamos ver. Você vê como foi feito o desbaste? É o que eu falei, às vezes fica um pouquinho ruim para você fazer a rosca aqui, mas com calma, paciência, vai bem, tá? É só não forçar para não espanar a rosca, né? Vamos ver aqui, ó. Às vezes, se quiser dar uma forçadinha de leve, sem, né, comprometer, beleza, às vezes convém, tá, ó. Tá vendo, ó?
Maravilha, era só uma passagem, agora foi bem, dos dois lados. Excelente, vou voltar a montar a fechadura lá, já volto aí. Agora a gente vai pegar aqui, ó, nessa parte, ó. Colocar uma fita crepe aqui, ó, na parte do batente, tá? E eu não sei se eu vou conseguir fazer uma filmagem boa para vocês no batente aqui, porque, olha, não tem espaço, né, para filmar o batente. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, tá? Mas o pior já passou, né? O que vocês mais precisam de informação já foi passado até agora, tá? Maravilha. Mais um pedacinho aqui de fita crepe. Pega na marcação que já existe da beirinha do rebaixo aqui, ó. E joga pra cá. Vamos ver o que a gente faz aqui agora, hein? Já volto aí. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, isso é o mais próximo que eu consigo chegar do batente para vocês, tá? Já perdeu o foco a câmera aqui que eu dei um zoom, não teve jeito. Não tem muito o que fazer, vamos nessa, né? O importante aqui é a explicação acima de tudo, né? Vocês enxergando o que está acontecendo, tá ótimo. Então vamos lá, ó. Já fiz aqui a fixação da fita crepe, tá? E aí, eu vou ter que passar a lingueta aqui, bater a lingueta aqui, só um minuto, ó, tá vendo? Vou ter que mexer o celular de novo, só um minuto. Bom, então o que eu vou fazer aqui, ó? Pego aqui com lápis, faço a marcação aqui, ó, do limite da lingueta aqui, ó, tá? Em cima e embaixo. Opa, beleza, agora já tem uma referência, tá? Agora a gente vai voltar a câmera pra cá, ó, pra vocês enxergarem melhor aí o que tá sendo feito e como. Maravilha. Já tô no limite aqui de espaço, mas vamos lá. Então o que a gente faz aqui, ó, pode ser com nível mesmo, aí pra você dar continuidade à marcação aqui, ó. Essa aqui primeiro para não sair errado, né? Depois a gente faz a curva ali, ó. Passou aqui. Isso é válido para essa instalação que já existia uma instalação aqui, tá? Maravilha. Quando for em porta virgem, eu mostro para vocês os detalhes, tá? Eu mostro direitinho. Mas depois eu explico como que eu faço também, que agora eu tô nesse foco aqui. Se eu fosse em porta virgem, tá? Já explico aí. Maravilha, então já sei onde eu vou ter que fazer furação aqui, tá? E vamos nessa, já volto com vocês aí. Aqui eu vou fazer o que agora? Uma broca aqui de 3/4, chata. Vou fazer a abertura aqui, tá? E aí dá uma acertada com formão e martelo também, já volto aí. Prontinho, pessoal, abertura feita, né? Para passagem da lingueta. E aí eu já coloquei a chapa aqui. Coloquei a chapa aqui. Reaproveitando a furação anterior da chapa anterior, tá? Pelo menos a parte de cima, tá? Essa parte de baixo, ela fica no vácuo aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que furar a parede lá no fundo para poder fazer a fixação do parafuso, tá? E aí a gente tem que andar preparado, né? Com um parafuso maior, de comprimento maior, para a gente conseguir fazer a furação, correto? A furação não, a fixação posteriormente, tá? Então a gente vem aqui com uma... Por exemplo, o lápis não passa, a lapiseira não vai bem ali. Então o que eu posso fazer para marcar ali, ó? Eu tenho essa chavezinha aqui, ó, que eu uso para outra finalidade, que não é para fazer aperto. Então eu posso usar ela aqui para fazer a marcação lá no fundo, ó. Que ela é fininha, eu vou saber onde eu vou fazer a furação. Maravilha, marcado, tá? E aqui, nessa parte do espelho, que eu fixei aqui para, né, ter uma firmeza aí no... A gente vem aqui e marca com a 0,5 aqui, lapiseira, o recorte aqui, ó, tem que fazer. O de cima aqui também vai ter que fazer, tá? Para embutir essa chapa. E aí a gente vem aqui também, ó, em cima aqui, ó, tá? Olha só. Ah, mas eu não tenho uma lapiseira 0,5. Tudo bem, vai no lápis, entendeu? Até na caneta é possível, você só não pode errar, porque se errar vai ser difícil tirar a tinta, tá? É lógico que você não vai conseguir uma precisão tão justa igual essa daqui, né? Vai ficar acabamento, vai ficar uma fresta maior aí na hora de pôr a chapa, mas tudo bem, você vai conseguir executar. Depois você passa uma massinha por cima, tá tudo certo, tá? Uma F12.
Maravilha, pessoal. Fiz a fixação aqui, então, né? Fixação não, a marcação, tá? A lapiseira da parte que eu vou ter que fazer o recorte para embutir essa chapa aqui, tá? Vamos lá, então. E aí, na hora de fazer o recorte também, eu tenho que considerar essa placa de plástico aqui. Então, eu vou ter que aprofundar um pouquinho. Vamos ver se nesse caso vai precisar. Vai. Ixi, eu vou ter que abrir um pouco mais aqui em cima também para encaixar essa parte aqui, ó, tá? E aí, normalmente a gente cava um pouquinho mais também, né? Que tem que ser a espessura da chapa e mais o plástico, tá? Para assentar aqui depois o nivelamento, tá? Vou ter que abrir um pouco mais aqui, tranquilo. Já voltei, pessoal. Bom, pessoal, então, resumindo aqui, fiz a abertura lá, né? Nessa furação que eu já tinha falado, com a broca de 3/4, né? Chata, né? O suficiente para entrar essa capinha aqui lá dentro, né? Essa é a profundidade suficiente, tá? De uma forma que nivele aqui. Aí eu já tinha feito a marcação aqui da chapa, fiz o recorte, legal, né? Aí eu cavei o suficiente para entrar o plástico e a chapa aqui, maravilha, né? E aqui eu fiz o acerto com martelo e formão, porque é madeira de verdade, tá? Se fosse papelão prensado aqui, eu ia sugerir para vocês, e eu mesmo ia fazer também, eu ia fazer o que aqui? Eu ia cortar, fazer o recorte com a esmerilhadeira, tá? Então a esmerilhadeira eu evito usar, só uso quando realmente necessário, que é o tipo de ferramenta que eu nem gosto muito de mexer, que é muito perigosa, tá? Mas assim, não me sinto inseguro, né? Eu sei o que eu tô fazendo, sou profissional, mas assim, né? É bom evitar, né? Então, ó, aqui eu fui no formão mesmo, que é madeira de verdade, não é papelão prensado, e fiz aqui a furação com uma broca de 6 milímetros aí, né? A broca para concreto, tá? De vidia. E aí eu sugiro que vocês deixem um espaço aqui, ó, na broca, para poder chegar lá no fundo, tá? Às vezes se você botar no mandril aqui perto da área de corte, você não consegue chegar lá no fundo. E quando for fazer furação aqui também, ó, fique esperto se não tá próximo à rede elétrica para não pegar um fio aí, tá? No conduíte aí, certo? Então, beleza, pessoal. Aqui eu vou fazer a fixação, ó, tudo certinho, né? E aí a gente vai fazer o teste na lingueta aí para ver se vai encaixar certinho. Uma outra questão é o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar uma bucha de 6 também, de 6 milímetros, né? Para poder fazer o encaixe do parafuso. Parafuso que eu já ando com o kit que eu mostrei para vocês lá no início da instalação, né? Então, um parafuso grande, né? Que consiga aprofundar até lá no concreto, né? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu pego essa bucha de 6, né? E encaixo ela aqui, ó. Com alicate de bico mesmo, sem enfiar no alicate, senão depois ele fica preso, você não consegue soltar a bucha. É só pegando na pontinha aqui, ó. Segurou, firmou, encaixou com jeitinho, tá? Então, um girinho assim e tal. Vai com jeitinho que ele vai. Se não for, você vai ter que ampliar a furação, né? Certo? Que é o caso aqui, ó. Às vezes acontece de dar uma enroscada. Vamos lá, vamos ampliar um pouco a furação. Já volto aí. Prontinho, pessoal. Ampliei a furação. Já coloquei a broca, a bucha no lugar. Aqui, ó, fica mais uma dica, tá? Ó. Aí você tem que testar antes o ideal. Como eu já sei, já tenho prática, eu venho aqui, ó. Tá? Pego o lado que vai ser da lingueta de cima e abro um pouquinho aqui, ó. Pouquinha coisa com um alicate de pressão. Pra quê? Pra na hora do fechamento, ele vai te dar um encaixe perfeito da porta com batente, tá? Não vai ficar balançando se bater um vento, por exemplo. Não vai ficar trepidando a porta, entendeu? Então, ó, tá vendo, ó? Entortou um pouquinho nessa direção aqui, ó. Tá? Pouca coisa, tá? E a gente faz o teste. Se tiver rodando bem, maravilha. Se não tiver, a gente tira um pouquinho desse ajuste aí que aí vai dar certo, tá? Vamos lá. Parafuso grande embaixo, pequeno em cima. Começo lá pelo grande, para eu enxergar o que eu tô fazendo, para botar na bucha. Maravilha. Agora eu vou no de cima. Excelente. Vamos ver aqui. Maravilha, só dar o aperto nos parafusos e aí vamos testar para ver se vai fechar perfeitamente aí a lingueta, né? No batente, né? Excelente, não aperta muito não, tá? Para não ficar desnivelado a parte de baixo ali, principalmente. Tá? Aqui você pode apertar um pouco mais que tá na madeira, né? E aí, pessoal, o que eu falei, né? Eu tô fazendo esses vídeos com frequência. Se você, né, quiser acompanhar nosso trabalho aí, né? Só se inscrever no canal, tá? Depois eu falo essa parte aí,
Mas enfim, já tô adiantando essa conversa com vocês aí, tá? Para quem tá iniciando, aqui tem bastante coisa para aprender, tá? Aqui tem que fazer mais um pequeno ajuste aqui, ó. Mas antes disso, vamos ver se já tá fechando certo aqui. Vou ter que assentar um pouco essa parte. Vamos ver aqui, vamos fazer um teste. Deu travou, maravilha, excelente. Tá? Só vou fazer o ajuste, mas tá indo bem, aí eu já volto, tá? Um serviço concluído com massa aplicada, tá? Depois eu explico para vocês como que aplica a massa também, antes de mostrar o serviço completo, tá? Mas é isso, pessoal. Teoricamente a instalação tá concluída, tá? Já volto com vocês aí, viu? Valeu! Prontinho, pessoal. Serviço finalizado, já a massa aplicada, já foi feito o teste aqui, deu tudo certo, tá? Agradeço aí a paciência, a compreensão, tá? Companhia. Se inscreve aí para estar por dentro de mais conteúdos, né? Dá um like aí se esse vídeo te ajudou. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima aí.